onde as empresas erram com o treinamento e com o desenvolvimento. E aí eu vou trazer para você 3 gráficos bem importantes para a gente entender. Esses gráficos, eles são baseados numa pesquisa feita em 2016 e divulgada pela Harvard em 2019. E o primeiro gráfico aqui, o primeiro dado, ele é meio assim, é sofrido de olhar para ele. Ele é meio triste de olhar, né? Mas ele mostra o percentual de gestores insatisfeitos em relação às iniciativas de treinamento e desenvolvimento das suas empresas. E, segundo o dado da pesquisa, essa pesquisa foi feita com 1.500 gestores, 75% estão insatisfeitos com as iniciativas de aprendizagem na empresa. Esse é um dado importante. Gestores, para quem trabalha na área de treinamento e desenvolvimento e na área de RH de uma maneira geral, são parte interessada das nossas ações. Né? São, se a gente usar o vocabulário do management, são stakeholders importantes, partes interessadas importantes. E quando eles não estão satisfeitos com as iniciativas de aprendizagem, significa que provavelmente nós da área de RH, nós da área de TI&D, vamos ter uma dificuldade um pouquinho maior de engajar essas pessoas quando a gente for propor uma nova rodada, um novo conteúdo de treinamento e de desenvolvimento. Então, dado número 1. O dado número 2 é o percentual de colaboradores que não dominam as habilidades necessárias para realizar o trabalho para o qual foram contratados. E a gente tem aí 70% dos respondentes dizendo que eles não dominam, eles não têm as habilidades necessárias para fazer o trabalho para o qual foram contratados. Isso aqui a gente precisa fazer uma ponderação. Se a gente voltar e conectar com a sociedade, né, o mundo em um slide que a gente viu aí, é natural, até certo ponto, que algumas pessoas não tenham todas as habilidades necessárias para fazer o trabalho para o qual foram contratados. Porque se a gente está num contexto que muda muito e muda muito rápido, as pessoas acabam não conseguindo acompanhar essa mudança em tempo hábil. Então a gente vai ter uma lacuna, um gap de competências aí, tá? Mas, por outro lado, tem alguns segmentos e alguns setores em que assim, a coisa não mudou 100%. Né? Ela não se transformou, ela não virou algo que não é, uma coisa totalmente diferente. Isso também é um pouco preocupante, né? Da nossa parte, pelo menos eu olho isso com olhos mais atentos, mais preocupados. Porque tem alguma coisa que não está acontecendo, entre aspas, como deveria, no processo formativo dessas pessoas. E aí, a gente tem 2 maneiras de olhar isso, pelo menos no meu ponto de vista. A primeira maneira é a gente olhar o que acontece antes dessas pessoas chegarem no mercado de trabalho. Esse é o ponto número 1. O outro patamar, o outro panorama é a gente tentar entender o que acontece com essas pessoas quando elas estão dentro da organização. E um outro panorama, que daí já é um terceiro, é o que será que acontece com as iniciativas de aprendizagem de uma maneira mais ampla, que faz com que essas pessoas não consigam acompanhar ou não consigam minimamente se atualizar em alguns pontos aí para se tornarem relevantes e empregáveis no mercado de trabalho e, por consequência, dominarem as habilidades necessárias para crescer e prosperar na sua vida profissional. Mas o fato é que, de uma maneira ou de outra, isso vai cair para a gente que trabalha na área de educação corporativa, na área de treinamento e desenvolvimento, no RH. E a gente vai ter que resolver isso, né? A gente vai ter que tomar alguma ação. Então, esse é um dado bem interessante também. E a gente tem mais um dado aqui, que é o percentual de colaboradores que aplicam o que eles aprenderam em programas de treinamento na empresa. Isso eu acho que assim, está diretamente implicado com o nosso dia a dia, assim, com o que a gente faz na área. E 88%, segundo a pesquisa, não aplicam o que eles aprendem em programas de treinamento na empresa. E aí eu fiquei meio parado, sabe? Paralisado quando eu tive contato com esse dado, quando eu fazia essa pesquisa. Isso é dado, uma pesquisa que eu já utilizo em outras abordagens também. Mas, pô, os gestores não estão satisfeitos, as pessoas não têm as habilidades para fazer o trabalho que seria importante que elas fizessem nas empresas. Quando a gente oferta treinamento, elas não aplicam o que a gente está ofertando. Então, putz, o que está acontecendo aí, né? É importante, eu brinco, que é importante a gente, entre aspas, separar os boletos, tá? O que é, entre aspas, meu boleto eu vou pagar, o que é boleto da pessoa ela vai precisar pagar, o que é boleto da sociedade aí, educação formativa, né, formação de pessoas, também tem que ser pago, cada um pagando os seus boletos. Mas o ponto é que esse é o cenário, né?
E a gente tá, isso aqui é mais interessante ainda, porque ele é um cenário em que nós estamos, de novo, num momento de transição em que cada vez mais o conhecimento, ou quanto as pessoas conhecem e como elas utilizam esse conhecimento de uma maneira prática para gerar resultados num determinado contexto, é cada vez mais valioso. A gente tem esse cenário, pô, a pessoa vai para o treinamento e não aplica. O gestor, não tá, por consequência, não está satisfeito, e ainda assim a pessoa não tem a habilidade necessária para fazer as atividades. Tá? Então, esse aqui é o cenário. E o que eu tenho percebido, e também está no artigo, é que as empresas, entre aspas, elas acabam errando no treinamento e no desenvolvimento, porque essa ineficácia dos treinamentos, ela tem relação com o propósito do treinamento, ou seja, por que eu vou treinar a pessoa? Né? Em que eu vou treinar? Qual é a razão? Qual é, de fato, o objetivo final desse treinamento? As empresas acabam errando na definição desse propósito do treinamento. As empresas acabam errando também no momento de oferta do treinamento. Então, a gente, além de não ter claro a razão pela qual treinar, eu treino no momento errado. E também eu oferto o conteúdo errado, né? Ou o conteúdo de uma maneira que não está bem pensada e bem estruturada. E aí, propósito, momento e conteúdo, eles acabam sendo falhos. Não vai funcionar. Simples assim. Então, se a gente for no racional de, entre aspas, separar os boletos novamente, decidir ou definir qual é a razão de proporcionar um treinamento ou mesmo desenvolvimento. Que momento a gente precisa fazer isso? E qual é o conteúdo adequado, considerando a minha realidade, está na nossa conta de profissionais da área de gestão de recursos humanos, da área de treinamento e desenvolvimento. Então, esse aqui é um boleto que a gente precisa pagar para o nosso treinamento não ficar falho. Todo o resto a gente consegue aí adaptar ou identificar, mas aquilo que a gente puder agir, que está no nosso controle, vale a pena agir. Então, esse aqui é uma informação bem importante, tá? Isso nos leva para um contínuo, onde eu tenho treinamento e performance, tá? O ponto aqui é que deveríamos olhar para performance e não para o treinamento. Quando a gente faz levantamento de necessidades de treinamento ou diagnóstico de necessidade de treinamento, normalmente, essas são as formas, os nomezinhos mais clássicos que a gente tem aí, né, na área. A gente vai com um óculos de, putz, eu tenho que identificar o que eu preciso treinar, mas a gente vai querendo buscar treinamento. E quando eu vou com esse óculos de buscar treinamento, eu vou achar motivo para dar treinamento. A proposta aqui é que a gente comece a pensar um pouquinho diferente, tá bem? Só que do treinamento até a performance, tem coisas que acontecem aí no meio, tá? Tem coisas que acontecem aí no meio, e são 4 coisas que vão impactar na performance da organização de uma maneira geral, da empresa de uma maneira geral. A primeira coisa é a pessoa. É quem é a pessoa que eu tenho contratada ali. Ela sabe fazer o trabalho ou ela não sabe fazer o trabalho. Se eu tenho uma pessoa, entre aspas, que não sabe fazer o trabalho ou que não tem a proficiência para realizar aquela atividade, ela não vai ter a performance desejada. Só que tem uma outra coisa também que impacta na performance da empresa, que é o trabalho em si. E aqui dentro do trabalho, vamos pensar e vamos entender como o trabalho está organizado aí na sua organização. Né? Se ele está racionalmente e idealmente organizado em processo, se esse processo é o melhor processo, se o fluxo do trabalho, de onde vem, para onde vão as coisas, é o melhor, a gente vai ter uma melhor performance. Então, uma pessoa capacitada com um bom fluxo de trabalho, um bom processo de trabalho, vou ter uma performance melhor. Além disso, a gente tem a própria empresa, que também impacta nos seus próprios resultados. E por empresa, vamos entender aqui o que a organização disponibiliza para as pessoas realizarem o trabalho. Desde tecnologia, informação, cultura entra aqui também, tá? Então, cultura, tecnologia, processo, ferramentas disponíveis vão auxiliar com que as pessoas façam o trabalho delas de uma maneira melhor na empresa, utilizando as ferramentas e os recursos disponíveis numa cultura adequada, e a gente vai ter uma performance. E tem um outro ponto, que é o mundo. O mundo também influencia, impacta na performance das empresas, no desempenho das empresas. É só a gente voltar na memória há 3 anos atrás, né, quando a gente teve aí o início da pandemia. Muitas empresas tiveram problemas de performance, mas não porque não tinham pessoas capacitadas, ou porque o trabalho era desorganizado, ou porque não tinham ferramentas. Uma condição de mundo. Então, o ponto aqui é que, desses 4 fatores que vão impactar diretamente na performance das empresas, nós temos controle sobre 3.
A gente só não controla o que acontece no mundo. No mundo, é aí que entra a capacidade de adaptação, a adaptabilidade, entre aspas, gestão da mudança. Entra para fazer com que empresa, trabalho e pessoas se reorganizem para fazer frente, para superar os desafios que são impostos pelo mundo. Essa é a função, essa é a razão. Tá? E se a gente pudesse colocar aqui, né, numa causa e efeito, vamos chamar assim, vamos imaginar que o mundo ele vai gerar contexto para o mercado, de uma maneira geral. Tá? O mercado vai gerar contexto para o segmento onde essa empresa atua, e o segmento vai impactar ou vai determinar como essa empresa tem que se organizar. Se eu tenho uma empresa de tecnologia, o meu tecnologia de uma maneira ampla, né, sei lá, sistema financeiro, o meu segmento de mercado, que é tecnologia no sistema financeiro, muda muito rápido. Então, se eu não tiver uma empresa que muda ou que acompanha, ou mesmo que está à frente, eu vou ter diferenças de performance, tá bem? Então, aqui, mercado dá contexto para o segmento que vai impactar as atividades da empresa. A forma como a empresa está estruturada mesmo, né? As ferramentas que ela precisa disponibilizar. Só que essa empresa, ela vai gerar o contexto para como o trabalho é feito lá dentro. Que tipo de processos a gente tem que ter? Que coisas a gente tem que olhar que talvez a gente não olhava anteriormente. Então, é a partir daí que a gente começa a modificar os processos de trabalho. Tá? E o trabalho em si que vai dar contexto para as pessoas. Então, é a partir do trabalho que eu preciso que seja feito alguma coisa que eu vou ou buscar as pessoas no mercado, né, recrutamento, seleção, experiência do colaborador, para que essas pessoas realizem um trabalho com ferramentas da empresa num determinado contexto, mas também é aqui que eu vou começar a olhar para que tipo de treinamento eu preciso entregar. Ou que de desenvolvimento, né? Vamos usar, por enquanto, treinamento e desenvolvimento como sinônimos aqui. Então, é só aí que a gente vai olhar para a pessoa, tá bem? Vamos ver um exemplo bem prático disso, para isso ficar cada vez mais fácil e entendível no nosso dia a dia. Eu tenho um exemplo muito bacana, tá? Então, imagine que a gente tem uma pessoa aí, que nesse caso aqui é o Ayrton Senna. Eu gosto bastante dele, assim, ele era... Gosto bastante, assim, acompanho ele. Até tem uma história muito, muito curiosa, né, que tinha um fotógrafo que tirava fotos, né, do Ayrton Senna na época que ele corria aqui em Interlagos. E esse fotógrafo, ele parou, assim, ele tirava as fotos numa determinada curva e ele percebeu que no treino, nas 5 primeiras voltas, a foto modificava. Ele estava lá com a câmera parada sempre no mesmo lugar. Então ele percebia que a foto modificava sempre que o Ayrton Senna passava ali. Da 6ª foto em diante, ele achava que a câmera dele tinha problemas, porque a foto não modificava mais. Ou seja, o Ayrton Senna ele era tão bom que nas 5 primeiras voltas ele ia fazendo alguns testes, conversando com a equipe que era de suporte dele, e a partir da 6ª volta ele identificava qual era o melhor lugar para passar naquela determinada curva e ele sempre passava no mesmo lugar. Por isso a percepção do fotógrafo era de que não mudava. Ele, bom, minha câmera não está tirando foto, eu estou olhando sempre para a última foto que eu tirei, que era a 6ª. Na verdade, era o Ayrton Senna que sempre fazia a mesma coisa do mesmo jeito naquele momento, depois que ele tinha aprendido o que era preciso fazer. Por isso que eu gosto bastante dele, ele é um bom exemplo, tá? Bom, vamos imaginar que esse é o fator que a gente tem. Nós queremos uma performance, a nossa empresa quer uma performance, e nós temos essa pessoa contratada aqui. Seja na operação, na gestão intermediária ou mesmo na direção, nós temos o Ayrton Senna aí. O Ayrton Senna trabalha junto com outras pessoas e, portanto, o trabalho está organizado nesse fluxo aqui. Para quem acompanha, essa é a equipe da Red Bull Racing, da equipe de Fórmula 1 da Red Bull. Eles fazem pit stop aí em 1,9 segundos, 2,5 segundos. Isso é muito rápido, tá? Então, ou seja, o processo de trabalho está bem alinhado. As relações entre as pessoas estão bem alinhadas, tanto que elas conseguem fazer o pit stop em 1,9 segundos. Então, imagina se eu tenho o Ayrton Senna com esse trabalho, com esse processo de trabalho. Certamente eu vou ter uma performance estratosférica. Beleza? Vamos adiante aí. Aí nós temos a empresa, ou seja, a empresa disponibilizou como recurso, como ferramenta ou mesmo como cultura esse equipamento aí. Talvez alguns de vocês não conheçam, mas esse é um Fusca. Eu tive um Fusca exatamente igual a esse aí. Não, esse não é o meu, infelizmente, mas eu tive um muito parecido com esse aí. Então pensa comigo, pô, eu tenho a melhor pessoa, eu tenho o melhor processo de trabalho, eu não tenho a melhor ferramenta, o melhor recurso não está disponibilizado. Eu não vou ter a performance desejada. Eu estou subutilizando o meu processo e subutilizando as pessoas, né? Por conta da ferramenta que eu estou disponibilizando, tá? Mas a gente ainda quer a performance lá. Só que eu estou nesse mundo aqui, tá? Esse aí é um mundo, uma abertura de uma corrida de Fórmula 1.
Então a gente tem aí muitos carros super tecnológicos, muito mais avançados do que o recurso que nós temos, do que a ferramenta que nós temos. E eu não tenho como modificar o mundo, né? Eu não vou ter que, olha galera, pô, vamos guardar esses carros aí, todo mundo volta a pegar Fusca aí para a gente equilibrar o negócio. Não é assim que funciona. Em relação ao que está acontecendo no mundo, a gente precisa se adaptar. Mas o ponto é esse, tá? Isso aqui é importante para a gente entender como a gente pode fazer isso, tá? Então, mundo dá contexto para a empresa, que dá contexto para o trabalho, que dá contexto para a pessoa. É a pessoa que realiza o trabalho utilizando as ferramentas da empresa para gerar uma performance no mundo, tá bem? Então, olha só, a gente tem aí uma sequência super lógica, tá bem? E aí a gente volta para a discussão. Pô, eu preciso de treinamento ou eu preciso de performance, né? Porque se a gente vai pela via do treinamento, eu vou resolver tudo com treinamento. Se eu vou pela via da performance, eu tenho que dar uma olhada se, em primeiro lugar, treinamento resolve o problema de performance. É óbvio que treinamento resolve o problema de performance. Tem muita pesquisa, tem muita bibliografia sobre isso, que quanto mais treinamento a gente entrega para as pessoas, melhor é a performance. O ponto aqui é qual é o propósito, qual é o momento e qual é o conteúdo desse treinamento.